Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os melhores momentos da partida entre Amazonas versus Paysandu, que terminou, empatado em 1-1. Resultado assim ruim, porque o Amazonas estava jogando dentro de casa e acabou perdendo 2 pontos. Essa é a verdade, né? Em vez de conquistar um, perdeu 2 pontos. Essa é a verdade. E a gente vai comentar sobre isso e alguns assuntos a mais, daqui a pouquinho, porque antes, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pra gente, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui a conferir aqui os melhores momentos. Então antes, pessoal, deixa eu dar aqui os devidos créditos aqui de imagem ao canal Esporte Manaus TV, canal que eu sempre estou aqui falando, até porque eu pego as imagens de lá, então deem aí o devido apoio pro pessoal de lá, que é muito bacana. Então vamos começar aqui, pessoal, vamos lá? Muito bem. Começando com o Paysandu, Paysandu de branco, um chute fora da área, chute perigoso. O ataque daqui do Paysandu, o chute, nosso goleiro bateu roupa, hein? O goleiro da equipe da Amazonas acabou batendo roupa. Vamos ver novamente que esse lance aqui. Um chute que não foi tão... Assim, foi forte, mas não é tão, sabe? Forte, assim. Normalmente lance anterior, Agora, assim, o lance, O chute fora da área, ó. No bico aí da grande área. Chute e o goleiro acabou batendo roupa. Ataque daqui do Amazonas. Nossa, chutou bem, Só acabou de subir um pouquinho, mas foi uma boa tentativa. Ataque da equipe do Paysandu. Nossa, olha a falha do zagueiro, hein? E o gol da equipe do Paysandu. Cara, olha só a falha. Cara, que bizonha. E novamente o Amazonas sofrendo de contra-ataque, daquele estilo, que a gente já conhece, A zaga totalmente exposta, totalmente bagunçada, ó. Mas olha, cara, o que o cara tentou fazer aqui, hein? Ele tentou chutar de primeira, é isso? Eu tô tentando entender o que ele tentou fazer, ó. Ó, acho que tentou afastar de primeira, Tentou ali chutar pra poder afastar. Cara, bizonho, Bizonho a falha aí do jogador da equipe do Amazonas. Novamente, o lance, em câmera lenta. Ó, ele tentou chutar, mesmo, de fato. Cara, não dá pra compreender, Esse tipo de lance vai em direção da bola, Vai ao encontro da bola. Não tenta chutar de primeira, porque a bola rasteira rápida, do jeito que veio, é pedir para poder o cara furar, Porque rápida do jeito que veio, é melhor você pegar, dominar a bola e chutar para frente, A bola tava indo na tua direção ali. Não tinha motivo para ter esse apavoro todo, sabe? É pegar, tranquilizar, botar ali a bola no chão, como a gente fala, sabe? Dominar a bola e manda a bola para frente, Mas o cara tentou chutar de primeira, Tentar afastar com um chute de primeira, acabou falhando muito feio e a equipe do Paysandu soube muito bem aproveitar, E aí fazer o primeiro gol da partida. Novamente bizonho, Falha de marcação da equipe do Amazonas. Aí teve o lance, se eu não me engano, foi o lance da expulsão, é isso? Teve cartão amarelo aí pro jogador da equipe do Paysandu. Tem um jogador daqui do Paysandu que foi expulso, se não me engano. Teve a checagem no VAR, E possivelmente teve a expulsão aí do jogador da equipe do Paysandu. O árbitro aí voltando. Fez o gesto do VAR. Tá, ele cancelou, o cartão amarelo e aplicou o vermelho. Tá, a expulsão aí do jogador da equipe do Paysandu. Ataque da equipe do Amazonas aqui pela ponta direita, cruzando lá para a grande área, cortou a zaga, subiu e foi para escanteio, Boa tentativa. Olha só. Deixa eu concretizar aqui a jogada e já falo uma coisa para vocês. Nossa, mas olha só que pancada, hein? E a bola explodiu ali no travessão. O chute ali no rebote também foi perigoso, hein? Rasteando no canto. Mas, cara, olha só. Uma coisa que eu sempre critico, cara. O Amazonas, quando ele vai pro ataque, assim, principalmente quando ele tá desesperado, aí para poder fazer o gol de empate, ele se lança totalmente pro ataque.
ele, como o pessoal fala, né? Os mais analíticos, né? Quem entende de futebol, eles adiantam a sua linha defensiva. Entendeu? E isso é um perigo. Por quê? Porque a zaga da equipe do Amazonas é muito, mas muito falha. E olha só, um lançamento, ó, olha só o lançamento. O lançamento foi genial, né? Mas olha só, já deixa. Olha como que tá a zaga da equipe do Amazonas, né? Só com dois jogadores, totalmente bagunçado, totalmente lá pra frente, né? O jogador da equipe do Paysandu ia fazer um golaço, né? Isso foi bonito. Mas você vê como é que a zaga tá bagunçada, né? Novamente aqui o lance, totalmente bagunçada, totalmente exposta, né? E não pode, ó. Ó, o lançamento, ó. Todo mundo lá na frente, ó. Aí o cara vem, ó. E avançando ali no mano a mano. A sorte, se eu te falando, é que não tinha outro jogador ali junto, né? Pra poder fazer a tabela, né? Senão ia ser mortal, né? Contra-ataque mortal ia ser gol da equipe do Paysandu, né? Mas, como eu falei, o ponto fraco da equipe do Amazonas é a defesa. A defesa parece que não tem jeito, né? Entra treinador, sai treinador e continua a mesma coisa, né? Totalmente bagunçada. Inacreditável. Esse é a equipe do Amazonas, atacando aqui para a ponta direita. Santos lá para a grande área. Olha só! Gol contra aí do Paysandu. Gol de sorte, né? Essa é a verdade, né? Gol de pura sorte da equipe do Amazonas. No lance em que é característico da equipe do Amazonas, né? Que essa bola alçada, né? Levantada na grande área, ó. Cruzamento, ó. O Capo tentou, né? Cortar ali. Acabou sendo infeliz, né? E acabou mandando a bola lá para o fundo da sua própria rede, né? Contra a sua própria pátria. Bom ataque, hein? Só faltou um pouco mais de capricho no chute, né? Mas normalmente o gol, né? Ó, ele tentou, né? Ele foi meio que esquisito, né? Totalmente atrapalhado pra bola, né? E acabou fazendo gol contra. Agora o lance, né? Que eu tava comentando agora há pouco, ó. Dominou aqui perto da grande área, ó. Deixou a bola pro jogador que invadiu a grande área, chutou muito mal, né? Às vezes é mais jeito, né? Você pegar e, sabe, chutar um chute colocado, cruzado, né? Rasteirinho no canto, do que realmente encher o pé e mandar a bola por cima, né? Às vezes o jogador tem que ter um pouco de inteligência nesse ponto, né? Pegar, manda um balaço, né? Quando a gente chama, de fora da área, né? Enche a perna aí e manda um chutão quando tiver fora da área, né? Aí é preciso ter força, mas às vezes é jeito, né? Ataque da equipe do Amazonas, aqui pela ponta esquerda. Ó, passe na grande área. Cruzamento. Olha, se não for. Nossa, mas também foi um choque feio, hein? Mas também se não fosse o zagueiro da equipe do. Ou o jogador da equipe do Paysandu, não sei se é zagueiro que cortou. Mas se não fosse ele, hein? Conseguir interceptar o cruzamento, tinha sido gol da equipe do Amazonas. Novamente o lance, ó. Bom passe, ó. Cruzamento. Ó. Já vinha fechando o jogador da equipe do Amazonas para poder fazer o gol, né? Mas o choque foi muito feio. Cruzamento, corte de cabeça. Eu aqui pela ponta direita. Cruzamento. Cabeçada. No... Olha só! Cara, que sorte do Paysandu e azar da equipe do Amazonas. Mas, cara, o goleiro, assim, foi uma defesaça. Essa é a verdade, foi uma defesaça. Mas ele deu uma batida de roupa ali, né? Novamente o lance, ó. Novamente o lance aqui. Ó, o cruzamento. A cabeçada, ó. Boa defesa. E olha, foi muita sorte, hein? A sorte do Paysandu que o jogador da equipe do Amazonas, não sei se escorregou, se tentou ainda se jogar de carrinho, né? Mas a verdade é que o jogador da equipe do Paysandu acabou salvando, né? Porque a bola já vinha ali perfeitamente pro jogador da equipe do Amazonas só empurrar pro fundo das redes, né? Só que ele conseguiu intervir na jogada e conseguiu salvar aí a equipe do Paysandu. Ataque da equipe do Amazonas. Olha só. A bola foi bloqueada, né? O chute e acabou indo para escanteio. Ataque da equipe do Amazonas. Foi pressão total do Amazonas, né? Olha só, um se atrapalhou com o outro, né? Acabou surtindo em nada nessa jogada. Cabeçada, ó. Nossa, essa daqui foi complicada, hein? Foi perigosa. Novamente o lance aqui, esse aí foi o lance anterior, né? Ó, foi esperto, né? Cabeçou ali pra meia lua da grande área.
O jogador chegou chutando de primeira e por muito pouco a equipe do Amazonas não conseguia fazer aí o gol da virada. Cruzamento. Ah, meu filho, aí não pode perder esse tipo de gol, né? Não pode. Olha só, se bem que a bola foi rápida, né? Esse cruzamento rasteiro foi, assim, é rápido, né? Novamente o lance, ó. Mas não pode perder, ó. Sozinho, ó. Sozinho, tentou se jogar ali. E foi atrasado pra bola, né? Essa é a verdade, mas não pode perder esse tipo de gol. Ataque da equipe do Amazonas. Chute bonito, hein? Pegou uma curva bonita e quase que a equipe fazia aí o segundo gol. E só deu o Amazonas, né? Onde o Amazonas, ó. Chute rasteirinho no meio do gol. Passe pro goleiro. Novo ataque da equipe do Amazonas. Chute fora da área. Olha só, passou com perigo, hein? Passou com perigo. Novo ataque da equipe do Amazonas, hein? Só deu o Amazonas, né? Cruzamento. Nossa, olha só. Cara, esse tipo de cruzamento que vai direto no gol, né? Acaba enganando o goleiro, porque a bola vai indo, né? Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Aí quando o cara vê, já tá lá dentro, né? Então, é perigoso. Vou ver novamente aqui o lance, né? Mas a bola pegou uma curva, né? Olha só, olha a curva que a bola pegou, hein? Ó, ó. E como ela caiu, né? Caiu rápido, né? Ia ser um golaço. Sem querer, mas ia ser um golaço. Boa tentativa, né? Também. Olha só essa saída de bola, hein? Olha só. Cara, é uma coisa que eu tinha falado isso lá no vídeo anterior, né? Na partida anterior entre Amazonas versus Botafogo de Ribeirão Preto, que não podia ter esses erros na saída de bola, porque pode ser fatal, né? A sorte que o Paysandu estava todo recuado, né? Porque estava com um jogador a menos, mas se fosse em condições normais, né? 11 contra 11, seria fatal, né? A sorte também que ele chutou para cima, né? Ataque. Boa, o Dibre, hein? Dibre aqui para a ponta esquerda, tocou para trás. Cruzamento. Olha, cortou de cabeça. Nossa, olha só, defesaça, hein? Milagre aqui do gol da equipe do Paysandu. E o juiz marcou falta. Pra mim não foi falta, não. Eu não achei falta. Mas, cara, aqui foi um milagre, hein? Foi um milagre aqui do goleiro da equipe do Paysandu. Novamente com o lance, ó. Bela jogada, hein? Belo drible. Tocou pra trás, cruzamento. Passou por todo mundo. A bola ficou ali, né? Rondando a área da equipe do Paysandu. Mas olha só, cabeçada, hein? Cara, assim, ele fez tudo certo. Não tem como criticar, né? Mas eu diria o seguinte: que se ele tivesse cabeçado reto, sem ser para baixo, ele tinha feito gol. Por quê? Se você perceber, quando ele cabeçou para baixo, a bola quicou no chão e subiu. Quando era quicou no chão era quicou no chão e subiu, né? Desculpa. A bola acabou perdendo velocidade. Então deu tempo aí do goleiro da equipe do Paysandu fazer a defesa. Novamente o lance, ó. Ó, ó. A bola quicou e acabou perdendo um pouco de velocidade. Ia ser um gol, né? Se o goleiro não tivesse realmente defendido. Méritos aí do goleiro da equipe do Paysandu, mas se ele tivesse cabeçado reto, né? Ele tinha feito o gol. Essa é a verdade. Aí não sei, né? Eu não achei muita falta, não. Sinceramente falando. Posso estar errado. Ataque da equipe do Amazonas, cruzamento. A cabeçada sem perigo. É o final, né? Final aí da partida. E assim terminou, né? Um para a equipe do Amazonas, um para a equipe do Paysandu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Cara, dizer que o Amazonas jogou mal é exagero, né? O Amazonas realmente pressionou até o final, né, do jogo, né? Criou bastante chances, teve oportunidades aí que poderiam ter sido aproveitadas, né, para poder a equipe conseguir aí a vitória, mas só que não soube aproveitar, né? E assim, é o que eu falo para vocês. E dá para ver claramente isso, né? O Amazonas no ataque até que tá se saindo bem. Ofensivamente, o time até que tá bem. Ainda erra muitos gols, né?
perde muitas oportunidades, mas pelo menos você já vê alguma coisa boa no ataque da equipe do Amazonas. O problema é a defesa. A defesa do Amazonas é muito falha. Falha demais, né? E você vê que é uma defesa bagunçada, né? Com um toque. Isso aí, ó. Venho falando isso daí há um bom tempo, né? Em vários outros jogos. Com um toque, o time adversário já coloca o jogador ali em posição de fazer o gol, né? Cara a cara com o goleiro da equipe do Amazonas. Então, isso que tem que ser corrigido, né? E é engraçado que sai técnico, entra técnico e não resolve isso, né? É engraçado, né? Porque a defesa do Amazonas é totalmente bagunçada. É erro de marcação, o time se joga de qualquer forma para frente, né? Esquece a defesa e acaba acontecendo esses lances, né? Que um lançamento já deixa o jogador cara a cara, né? A sorte é que o Paysandu também não estava bem, né? Assim, o Paysandu não tá bem assim, não tá jogando lá essas coisas, né? Também tá brigando aí para não cair. Mas assim, resumindo, eu não achei uma partida ruim da equipe do Amazonas. Eu achei que o Amazonas poderia ter vencido essa partida, até porque estava com um jogador a mais, então poderia ter se aproveitado disso para poder fazer o resultado, mas acabou não conseguindo, né? Desculpa. Então assim, ganhou um pontinho que eu vejo como com um gosto de derrota, porque era o segundo jogo dentro de casa, poderia muito bem ter conseguido uma segunda vitória consecutiva, que seria inédito aí nesse campeonato desse ano, tá bom? Mas não conseguiu, mais uma vez, né? Quando o Amazonas parece que vai, né? Vai engatar a quinta marcha, né? Para poder, sabe, arrancar na competição, a equipe acaba pisando no freio, né? Como eu falei, era a oportunidade de ouro da equipe do Amazonas fazer mais 3 pontos dentro de casa, entendeu? Então, a equipe não pode desperdiçar pontos dentro de casa, porque a luta contra o rebaixamento vai ser constante. E se o Amazonas tivesse vencido, chegaria a 20 pontos e poderia até ter saído, né, da zona do rebaixamento de forma temporária. Mas, mesmo que não fosse definitivo, né, tivesse saído, mas mesmo assim estaria em boas condições, né, já numa próxima rodada de, quem sabe, já sair de forma definitiva. Não definitiva, né, porque ainda tem muito campeonato pela frente, mas assim, já sairia da zona do rebaixamento. Já seria alguma coisa. Mas é isso que falta para o Amazonas, né? Ter uma sequência. Porque o Amazonas só vai realmente sair de fato aí dessa situação quando tiver uma sequência de vitórias. Entendeu? Porque assim, se fosse em outras condições, fosse um jogo dentro de casa e outro fora, por exemplo, venceu dentro de casa. Beleza, ok, fez o seu dever de casa. E tivesse empatado fora de casa, né? Se esse jogo aí contra o Paysandu fosse lá em Belém do Pará, ótimo. Um empatezinho fora de casa seria ótimo. O problema é que foi dentro de casa. Esse que é o problema, né? Então é complicado. Só uma coisa que eu quero comentar aqui, cara, que amadorismo, né, da diretoria da equipe do Amazonas. Cara, eu fiquei sabendo nessa semana que o Sanogo, né, acho que é assim que se pronuncia o nome do jogador, acabou rescindindo com a equipe do Amazonas. Tipo assim, os caras contratam um jogador badalado, né, como sempre, para poder fazer mídia, e o cara nem sequer estreia para a equipe, sabe? Nem sequer estreia e já tá zapando, né? Já tá indo embora. Para ver como que é amador essa diretoria da equipe do Amazonas, né? Isso daí já vem acontecendo dentro, sabe, do ano passado, retrasado, sabe? Contrata um monte de jogador, mas não coloca o cara para jogar. E os caras só vêm só passear, né? Vem para cá, passear, comer aqui um peixe e depois vão embora. Então, cara, se for para fazer média, cara, pega esse dinheiro e sai contratando bons jogadores, né? Ou jogadores medianos, assim, que possam ajudar a equipe, mas daqui de dentro mesmo, né? Sabe? Não vai gastar dinheiro com o pessoal lá de fora que não quer jogar aqui. Traz jogador que queira jogar aqui, que queira realmente estar vestindo a camisa do Amazonas. Porque esse tipo de jogador é que vai ajudar a equipe a se livrar dessa situação. Não é jogador de grife, jogador que tem renome, que só vem para cá só para criar uma mídia, né? Dizer, oh, nossa, o Amazonas está contratando o Sanogo. Vamos colocar outro exemplo. O Amazonas está contratando o Messi. Vamos colocar dessa forma. E os caras não jogar. Não adianta em nada, né? Porque só é mídia, mas o resultado mesmo esportivo, nada, né? Isso que é complicado. Então assim, né, pessoal, é complicado ainda a situação da equipe do Amazonas. Deixa eu só verificar aqui a situação da equipe na tabela de classificação, né? Antes da gente encerrar aqui o vídeo. Então, olha só, pessoal. O Amazonas está na 18ª colocação, né? Subiu aí 2 posições.
já não é o último colocado, né? Essa lanterna ficou por conta aí da equipe do Volta Redonda, né? Que é o 20º colocado, mas mesmo assim, né? Ainda é muito aquém, né, do que a gente esperava para pra essa rodada, né? Olha só, se o Amazonas tivesse vencido, tivesse chegado a 20 pontos, a equipe até ultrapassaria, né, a equipe do Paysandu, que tem 19, e é o primeiro que está fora da zona do rebaixamento. Chegaria a 20 e encostaria ali no América Mineiro, que tem 20 pontos e está na 15ª colocação. Talvez pudesse até ultrapassar na questão do saldo de gols, né? Então, assim, a situação ainda é complicada, mas não é uma situação mais desesperadora como era no passado. Então, dá para a equipe aí tentar buscar, né, aí sair da zona do rebaixamento. Mas só que fica o gosto realmente de derrota por conta de ter jogado dentro de casa e poderia ter, né, saído nessa rodada da zona de rebaixamento. Isso que a gente acaba ficando, sabe, irritado com o Amazonas, essa é a verdade, que perde as oportunidades que aparecem, entendeu? Mas é complicado, né? Mas ainda dá para acreditar que a equipe possa sair dessa situação, né? Não tá difícil, só depende do Amazonas em si jogar bola, né? E conquistar as vitórias, principalmente dentro de casa. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui no vídeo, né? Me dando a devida audiência, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Se você não for inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí num próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!